Bacurau, a produção pernambucana que foge do óbvio. Pra você que ainda não assistiu, calma que esse não é um spoiler. Esse é o tema da aula de hoje do Vai Cair no Enem. Os professores Thaís Almeida e Salviano Feitosa trazem aspectos do filme que podem te ajudar a estudar para o Enem. Lembrando que aqui no Vai Cair no Enem você tem acesso a conteúdos exclusivos para te ajudar a estudar para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então segue a gente no Instagram, @VaiCairNoEnem, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/VaiCairNoEnem. Então vem com a gente que a aula tá só começando. Oi pessoal, sou Thaís Almeida, professora de História, e estou aqui no Cinema São Luís, no centro da cidade do Recife, para falar um pouquinho com vocês sobre o filme Bacurau, um filme que é recente, que está tendo aí uma grande repercussão e gerando muita polêmica também. Um filme de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, que trata da história da cidade de Bacurau, que é um local que está ali mais isolado, vive numa lógica mais isolada, dentro do que a gente entende como sendo essa dinâmica urbana que normalmente está associada a quando a gente pensa em civilizações. Estou aqui no coração do Recife para trazer algumas dicas para você que tem a ver com cinema. Para a sua redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o filme Bacurau, de Kleber Mendonça, pode te ajudar num bocado de coisa. Esse é um filme muito rico em referências, isso é bem notável no filme, também é um fato que é muito comentado. E para além dessas referências, a gente pode pensar também nas pontes, nas relações e nas diversas leituras que a gente pode fazer a partir do filme, dessas referências que o filme apresenta. Então, muitas dessas referências, elas têm a ver também com a história do Brasil, com elementos da história do Brasil que, inclusive, são cobrados na prova do Enem. Uma relação interessante de se fazer é a questão da Guerra de Canudos, que é um tema que também é muito cobrado, é muito presente no Exame Nacional do Ensino Médio e que dá para relacionar de muitas maneiras com Bacurau. Logicamente, a gente sabe que existem algumas diferenças. Então, por exemplo, a gente sabe que Canudos foi um movimento de caráter messiânico, ou seja, a gente tem essa figura de um líder religioso, que era a figura de Antônio Conselheiro, que foi muito importante dentro da lógica de organização da comunidade de Canudos. Mas isso não está presente em Bacurau, mas existem outras relações que a gente pode fazer. Primeiro, a questão do grupo, a questão da importância da comunidade e essa lógica da comunidade de funcionar de maneira mais afastada, dentro de uma lógica diferente da dinâmica que se está acostumado a ver nos centros urbanos. Não se aperreie, não vai ter spoiler. É um filme que traz pra gente uma série de elementos para pensar a importância da união no momento em que há uma necessidade, há um perigo, principalmente a resistência como garantia de vida. Então, a ideia de que a união faz a força aparece de maneira bem importante, bem sofisticada no cinema e vale a pena você assistir. Outra coisa muito interessante de fazer, que aparece de maneira muito frequente no filme, é a questão da tentativa de se apagar a cidade de Bacurau do mapa, de se eliminar a cidade do mapa. Como não tá no mapa? É Bacurau. Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né? É uma relação muito interessante de fazer também, porque a gente sabe que Canudos, após o massacre de Canudos, depois de um tempo, a cidade de Canudos ela foi inundada para se construir uma hidrelétrica, ou seja, Canudos foi literalmente apagada do mapa. E aí a gente entra uma outra relação, que é a relação da memória histórica. É um elemento presente também em Bacurau e que se pode relacionar até a outros eventos da história nacional que se tem esse caráter de apagamento, de apagar literalmente um lugar do mapa, como aconteceu também, falando agora de um caso mais recente, com as cidades de Mariana e Brumadinho, que foram aí soterradas pela barragem das mineradoras e literalmente foram apagadas do mapa. É uma memória, quando você apaga também, mostra uma memória que não se quer que seja conservada, que não se quer que seja perpetuada, por isso o apagamento do mapa.
Além da união diante de um perigo iminente, o filme Bacurau traz pra gente a possibilidade da gente pensar em como o Estado, ele estando ausente, ele permite, não no sentido de que porque ele deixa, mas exatamente pela omissão, que os indivíduos eles se organizem, eles procurem se gerir. Há momentos no filme em que você vai ter a tentativa de intervenção do Estado na figura de um determinado personagem e que a população ela vai reagir diante daquilo ali, como se a população do filme estivesse negando naquele momento a legitimidade da política estabelecida, uma vez que os próprios moradores da cidade de Bacurau, eles se organizam. É interessante notar e pensar campo de ação política como maneiras de responder a determinadas situações que têm um caráter político, até porque a vida em sociedade, a vida cotidiana, ela tem uma dimensão política e que a forma como se decide agir ou responder a determinadas ações, ela é política também. Da mesma forma que a questão da violência, então, ela é colocada no filme e já nos cartazes, nas propagandas, já se vê que essa questão da violência ela vai estar presente de alguma forma no filme. Também é notável na placa, com a questão de se for, vá na paz, então já indica aí um certo cuidado que se tem que ter em relação àquela comunidade quando você vai para lá. E a gente levanta a questão da violência enquanto tabu, como muitas vezes, apesar de sermos, como brasileiros, uma sociedade muito violenta, falar dessa violência é sempre uma questão que gera um tabu. O filme também traz pra gente algumas reflexões ligadas à importância de você defender aquilo que é importante para você. E em situações limite do filme é exatamente o afastamento do grupo que leva a situações dramáticas. O filme traz pra gente, enquanto uma obra que é aberta, a possibilidade de você refletir sobre uma série de questões da política, da sociedade, da economia, mas considerando a perspectiva sociológica, ele talvez fale muito mais da sociedade do que a própria sociedade quando ela fala de si. E aí, da mesma forma que a violência de resistência de Canudos, ela é caracterizada como uma barbaridade, como uma violência de bárbaros, a gente pode observar essa relação também com muitas das críticas que foram feitas em relação a Bacurau. E pensando nessa questão do campo de ação política, a gente tem, tanto em Canudos como em Bacurau, uma situação de necessidade imediata de sobrevivência. Ou seja, nessa situação não se tem um campo de opções de ação política, de resposta política. Não há a escolha. A violência ela é uma necessidade para sobreviver, da mesma forma que foi em Canudos. Então a gente pode falar aí de uma violência de resistência que está presente no filme e que vai gerar aí essas reações muitas vezes negativas e que levanta a questão da discussão da violência como um tabu histórico. Então, só para recapitular, o filme Bacurau traz para você a possibilidade de abordagem de questões para o Exame Nacional do Ensino Médio que digam respeito à união diante de um inimigo, diante de uma ameaça, a violência como resposta a uma situação que já é por si só violenta e a importância de você se manter unido em um grupo quando esse grupo está reunido para garantir a sobrevivência. This world is upside down. We are on a countdown now. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das reflexões. Para ver mais dicas sobre o Enem, segue o @vai cair no Enem no Instagram. Se quiser também ver outras dicas de história, segue o meu perfil que você encontra na descrição do vídeo, @Almeida Thaís. Lá também tem um texto onde eu levanto mais outras reflexões sobre o filme Bacurau. Para essas e outras informações, curta e siga a página do Vai Cair no Enem e aproveite e siga o meu perfil também, o Salviano Feitosa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Continua ligado com a gente no nosso Instagram, @vai cair no Enem, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/vai cair no Enem. Um beijo e até a próxima aula.